Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos na semifinal, senhoras e senhores. Hoje foi na camisa, hoje foi na força da torcida. O Fluminense vence o Bahia por 2-0, está na semifinal. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o jogo aqui e explicar para você o porquê que é excelente para o planejamento do Fluminense essa classificação para a semifinal. Vamos lá, galera, já te convido, pelo amor de Deus, ao quê? Arrebenta pela madrugada. Se você está feliz assim como eu, arrebenta nesse like, porque o Fluminense está entre os 4 melhores times da Copa do Brasil. Olha, já tinha um tempinho que a gente não chegava ali na semifinal, mas eu tenho notícia, tá? Informação, a gente não brinca com informação. A informação é que ele quer o bicampeonato. Eu vou te falar, eu também quero. Thiago Silva, de forma absurda, fez de tudo para que o Fluminense se classificasse hoje. Galera, Thiago Silva hoje é o grande nome dessa classificação, na minha humilde opinião. Ele foi muito importante na zaga, né? Na bola aérea, né? E também na frente. Só para você ter ideia, de todos os jogadores que finalizaram, Thiago Silva foi quem mais finalizou. Teve o lance de cabeça, teve chute de fora da área, teve o gol. Então, assim, Thiago Silva está empenhado em trazer, meu amigo, a Copa do Mundo. Aí, ó, empolgação. A Copa do Brasil, né? Para nós, né? Então é isso, meus queridos amigos. O Fluminense está classificado. A gente vai trocar uma excelentíssima ideia sobre este jogo. Bom, vamos lá, gente. O que é legal a gente comentar aqui? O Fluminense já postou nas suas redes sociais. Parabéns, Fluminense, parabéns. Estamos aí na semifinal. O que acontece agora, tá? O Manolo mandou lá no grupo, e é verdade. Essa classificação foi excelente, até porque a semifinal só vai acontecer em dezembro. A gente só volta a jogar a Copa do Brasil lá pro dia 14. Eu separei aqui, né, diretor? Ó. As semifinais serão realizadas entre o dia 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais estão marcadas para 17 e 21 do mesmo mês. Então, jogaram para frente, né, a final da Copa do Brasil. Então é isso, meus amigos. O Fluminense agora pode focar no Campeonato Brasileiro, pode focar na Sul-Americana, porque a Copa do Brasil é só depois, mas eu vou enganar não. O Fluminense está lá e eu estou totalmente animado com esta classificação. Eu gosto quando as coisas acontecem do jeito que a gente comenta. Não para dizer que a gente tem razão ou nem isso. É porque está muito claro. E às vezes essas coisas precisam acontecer para que certos jogadores comecem a ganhar mais espaço com o Renato Gaúcho. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu vou te mostrar, né, meu amigo? Porque é muito melhor mostrar do que falar. Hoje, o Renato mandou um time para campo que eu não concordo. E eu nunca vou concordar. Ah, não, Thiago, mas classificou. A gente não classificou por causa desse time. A gente se classificou no segundo tempo, após a alteração. O Renato, ele inventou, né, 3 volantes e o Fluminense precisando ganhar o jogo. O que aconteceu? Né? A escalação foi Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva Freitas, René, aí vem Martinelli, Nonato e Hércules, Canóbio, Kevin Serna e EV. Canóbio que brilhou no jogo de hoje, fazendo um gol e uma assistência, tá? Canóbio, a contratação mais cara da história do Fluminense, dando ali uma classificação para a semifinal, onde a gente vai falar de dinheiro em um outro vídeo, mas é interessante dizer que tem sim uma boa premiação. Então, cara, né? Parabéns, Canóbio, para cima. Estamos juntos com você. Mas voltando a falar sobre a escalação do Renato, ninguém entendeu porque o Renato veio com 3 volantes. E o que acontecia dentro de campo? O Fluminense realmente estava jogando com uma intensidade alta. O Fluminense realmente estava correndo bastante. Isso aí é real, a gente tem que falar. Estava correndo mesmo, os jogadores estavam empenhados. Eu vi tudo isso no primeiro tempo. Porém, a escalação não deixou com que o Fluminense aproveitasse melhor.
ou furasse melhor a zaga do Bahia, tá? Por quê? O Fluminense tinha intensidade, o Fluminense tinha correria, mas o Fluminense não tinha inteligência. Faltava uma pessoa que segurasse a bola e fosse distribuir de forma melhor, né? Com passes na diagonal, passes quebrando as linhas. Então, todo mundo falou: gente, não dá para ir com 3 volantes. Precisamos de alguém cerebral naquele meio de campo. Bom, Nonato foi na sua teimosia, não deu certo. Fluminense no primeiro tempo foi um time onde era muito previsível, que ficava abrindo as jogadas, né, para os pontas, tanto Kevin Serna como Canóbio, e chuveirinho para dentro da área. Só que, meu amigo, a zaga do Bahia, o David Duarte e o outro lá que eu esqueci o nome agora, é uma zaga muito alta. E o Everaldo não é tão bom na bola aérea assim, não. Então, assim, meus amigos, era criar jogadas para que a mesma fosse destruída. E a gente estava fazendo o jogo que o Bahia queria. Bahia, tô fechadão, vocês vão ficar cruzando bola aí. Então, assim, é pouquíssimo. É pouco. O Fluminense no primeiro tempo apresentou pouco por causa da escalação. Galera, nós já falamos aqui, o Fluminense tem peças melhores. Mas essas coisas, como eu disse e repito, às vezes precisa acontecer para que jogadores ganhem espaço. Não falei isso? Bom, então isso precisou acontecer para que Lúcio Acosta comece a ser mais enxergado dentro desse Fluminense. Por quê? No segundo tempo, o Renato finalmente fez o que todo mundo queria. Colocasse o meia armador nesse meio de campo. E o que aconteceu? O Lúcio Acosta mudou o segundo tempo do Fluminense. O Fluminense levou mais perigo. O Lúcio Acosta acertando passes em diagonal, abrindo as jogadas. Tanto é que teve o lance do pênalti. Se você olhar, o Lúcio Acosta participa da jogada do pênalti. O Lúcio Acosta errou alguns passes. Errou. Mas, meu amigo, ele é o único cara que tem esse feeling de dar passes em diagonal. A gente sabe que o Ganso também dá, né? Mas o Lúcio entrou bem na partida, mudou a partida. Em 8 minutos o Fluminense já era totalmente outro, onde o Fluminense não ficava lançando bolinha para dentro da área no chuveirinho, né? Então, assim, eu espero que o Renato tenha aprendido. Porque o meu medo é amanhã trazer para vocês aqui na coletiva do Renato. Não tá vendo? Falaram dos 3 volantes, mas a gente conseguiu a classificação. Mas a gente não conseguiu a classificação com os 3 volantes. Conseguimos a classificação quando colocou um jogador cerebral no meio de campo. Que é o que tem que ser feito, tá? Com isso, e a entrada do Lúcio Acosta, o Fluminense mudou. O Fluminense mudou, ficou mais com a bola, começou a ter mais perigo e aconteceu o lance do pênalti, né? Pênalti claríssimo, mas é aquilo também, tá, gente? Tem que ser um pênalti claríssimo para eles darem pro Fluminense. Tem que ser escandaloso. Ele tem que ser um pênalti cristalino. Não pode ter nenhuma dúvida, porque se tiver qualquer dúvida, o VAR vai chamar ou o árbitro não vai dar. Thiago, por que você está falando isso? Porque neste jogo nós tivemos um lance claro de expulsão do Iago do Bahia, onde ele deu um pisão no Thiago Silva. Lance claro para vermelho. Até o PC Oliveira, que é comentarista de arbitragem da Rede Globo, que detesta o Fluminense, ele falou: o VAR tinha que ter chamado, porque era para vermelho. Mas pro Fluminense não. Pro Fluminense não. Tem que ser algo totalmente cristalino. E foi. Canóbio pega para bater o pênalti. Eu tenho certeza que todo mundo falou: ué, Canóbio? Mas se tu parar pra pensar, não tem outras pessoas pra bater pênalti, não. Sabe que o Everaldo batendo pênalti é uma tristeza, né? Quem bate pênalti? É ninguém. Todo mundo olhou, Canóbio botou o cabelinho dele pra trás, falou: vou dar uma de He-Man. E bateu muito bem, Canóbio. Cara, contratação mais cara da história. Pega a bola no momento, meu amigo, crucial, e bota dentro da caixinha. Parabéns, Canóbio. Pô, pelo amor de Deus, o Canóbio precisa ser enaltecido. Existem coisas para melhorar no Canóbio? Existe, mas o Canóbio vem melhorando demais. Amanhã a gente vai trazer alguns números do Canóbio nessa temporada. Bom, com isso o Fluminense abre o placar. E aí a gente agora... A torcida, que festa que fez a torcida do Fluminense.
Como eu queria estar no Maracanã hoje. Meus amigos, e cantando forte. Tava cantando tão forte que a transmissão, você que tava no Maracanã, tu não sabe, né? Mas a transmissão tentou abafar a torcida pra gente tentar ouvir os narradores. É claro que eu não tô nem aí pra narrador, né, meu amigo? Por mim, meu amigo, era só deixar no último volume a torcida do Fluminense jogando aquele time pra frente. Ó, vou te falar, a torcida do Fluminense é um absurdo. É um absurdo. Gente, nós temos um time limitado. Tá? É claro que temos um time limitado, né? Um time limitado. Mas, cara, quando essa torcida começa a jogar os caras pra frente, é muito diferente, cara. Eu tenho certeza que no dia que a gente conseguir montar uma máquina de time de novo, eu acho que a gente vai passar o carro, maluco. É muito bom o que a torcida do Fluminense faz, né? E a gente, então, teve 1-0 do Canóbio de pênalti. E depois o jogo ficou um pouco burocrático, né? O Bahia se expôs um pouco mais. Tava bem fechadinho, o Ronaldo fazendo cera, a torcida xingando o Ronaldo. Maravilhoso. O Ronaldo é o goleiro do Bahia. E o que rolou que eu achei assim sensacional? Eu acho que a vida, tá? Momento filosofia do Hora do Flu. A vida, ela escreve histórias que nenhum roteirista mais habilidoso, famoso que possa ter, conseguiria escrever. A vida, ela tem uma caneta que é inacreditável. E olha que nós começamos a ver essa história ser escrita. No primeiro tempo, o Thiago teve uma chance, que a bola veio assim, ele deu-lhe uma testada nela, ela passou por cima e eu falei assim, meu amigo, tu me imagina gol do Thiago Silva na classificação de uma Copa do Brasil, é título. É ir pro título. É pra esquecer. É título. Vai ser campeão. Rapaz. Eis o segundo tempo. Canóbio na bola. Thiago Silva. Existe golaço de cabeça? Então assiste o do Thiago Silva. Que golaço de cabeça. Meu amigo, ele se movimenta pra frente. A marcação fica assim. Ah, meu Deus, o que eu faço? Ele pula. No ar, ele gira e cabeceia pra bola ir saindo do Ronaldo. A bola morre no canto. E não foi forte a cabeçada. Foi talento, cracaço de bola é o Thiago Silva. Toma a bola devagarinho. Eu tomei um spoiler, tá? Confesso. Esqueci de tirar a marcação do SofaScore. Apareceu o gol. Eu falei. Ah, eu não sabia se eu comemorava, se eu olhava pra TV. É gol! Vai sair, gente. Quando eu vi que foi do Thiago Silva. Mano, não tem jeito. Acabou. A vida escreve histórias absurdas. E a história do título do Fluminense na Copa do Brasil tá sendo escrita. Primeiro título da história do Renato. Renato vai ganhar a Copa do Brasil de novo. Thiago Silva, o título que ele ganhou com a camisa do Fluminense, vai ganhar de novo. Tá escrito, irmão. Já era. Essa Copa, dependente de quem a gente vai pegar depois lá em dezembro, meu amigo. Não tem o que fazer. Começou a ser escrita a história do título. O Fluminense será campeão da Copa do Brasil. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos classificados. Felicidade. Ver o Fluminense. Ó, gente. Se a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar. Mas em dezembro, existe a chance da gente chegar bem melhor, hein? Recuperar o jogador, Samuel Xavier. Vamos pra cima, gente. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Feliz demais com essa classificação do Fusão. Um beijo. Fiquem todos bem, tchau. Valeu, pessoal.